E não é coincidência, não. Nós programamos essa música porque a partir de agora vamos conversar com o Frei Jonas, que escreveu um livro falando exatamente nesse tema, A Sombra do Altíssimo, a relação singular entre o Espírito Santo e Maria. Boa tarde, Frei Jonas, bem-vindo à Rádio Brasil Campinas. Boa tarde, meu irmão, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês. Que bênção, Frei. O senhor é de Belo Horizonte, é isso? Isso, estou morando aqui em Belo Horizonte. Que bom, eu estive aí há 15 dias atrás. Olha, Eu fui conhecer aí o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. muito bonito, não é? Nossa, que coisa linda, hein, padre? O Frei. É lindo demais, né? Muito bonito. É um santuário natural, não é? Exato, padre, exato. Todo um complexo. Não tem como ficar descrevendo muito, né, Frei? Porque ele está, como o senhor disse, ele é natural, ele está incrustado nas rochas, né? A gente, Exato. na subida a gente fica impressionado de ver aquelas rochas, a posição atual delas, né? Ela deve ter se movimentado, é claro, durante o tempo, né? Imagina. O senhor já teve a oportunidade de celebrar lá, Frei? Já tive. É. Lá todo dia 25 tem uma missa da Terra Santa, 25 por causa da encarnação do Verbo, né, 25 de março. Sim. E nós franciscanos temos esse lugar especial nesse dia, por causa do cuidado da Terra Santa também. Então, que todos bênção. os 25 estamos ligados lá de modo particular, direta ou indiretamente ali no santuário. Perfeito. Frei, a Rádio Brasil Campinas é a rádio da nossa diocese, viu? E o programa chama Povo de Deus. De segunda a sexta-feira a gente traz aí novidades da nossa igreja local, do Brasil e do mundo. E é uma alegria estar falando com o senhor e mariológico, né? O senhor né? Então, que coisa linda, viu, Frei? Eu também gosto muito de Nossa Senhora, não sei porquê, viu, Frei? Ô, Frei, se apresenta para o nosso povo, senhor, como é que começou a jornada de fé do senhor, como é que despertou essa vocação do senhor? Olha, eu sou natural de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Venho de uma família católica, não é, que sempre participou ali da paróquia São Sebastião, e é uma paróquia muito querida até hoje é cuidada pelos padres do Verbo Divino. E ali foi que eu conheci Jesus, conhecendo a comunidade, conhecendo a vida dos padres missionários ali. E foi ali que eu me apaixonei, né? Eu acho que já nasci apaixonado pela comunidade eclesial, por Jesus, dentro da família, dentro da comunidade. Só que eu fiz o meu discernimento vocacional com os frades, né? Os franciscanos. E como meu pai na época trabalhava aqui em Belo Horizonte, eu falei assim, eu acho que eu vou experimentar conhecer primeiro a província de Minas, por causa do meu pai. Então eu vim para cá, né, eu entrei na Ordem dos Frades Menores em 95, em São João del Rei, foi ali que eu comecei a minha caminhada. E ali foi, né, o processo do noviciado, dos estudos, depois eu fui ordenado presbítero em 2005, e agora eu estou aqui na paróquia São Francisco das Chagas, em Belo Horizonte. Que benção. Acompanhando o povo de Deus daqui, dessa comunidade querida que está reunida conosco. O Frei, à frente do nome do senhor, logo após o nome do senhor, vem a sigla OFM. Explica para os nossos ouvintes o que significa isso. É isso. OFM quer dizer Ordem dos Frades Menores. Ordem porque é um grupo, não é? É uma organização, é uma ordem religiosa fundada por São Francisco. Frade quer dizer irmão. Então, ali no nome da nossa ordem expressa o desejo de São Francisco de que fosse um grupo de irmãos menores, de que procurássemos de fato viver a simplicidade, a pobreza, a pequenez de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o desejo de São Francisco, isso ficou impresso no nome da nossa ordem. Que bênção. E a ordem franciscana, São Francisco fundou a ordem em 1209, deve ser uma das mais antigas, não é? Somos sim. Tem a ordem de São Bento, que ainda é mais antiga do que nós, sim. Mas nós estamos ali na Idade Média, não é? Há mais de 800 anos, procurando viver esse jeito que São Francisco viveu, apaixonado por Jesus, pelo Evangelho. O que mais chama a atenção do senhor na ordem franciscana? Olha,
quando eu entrei para a ordem, era o espírito de oração. Isso sempre me encantou na vida dos frades e continua me encantando o modo de oração, a vida de oração que nossos frades levamos. Mas depois a gente vai crescendo, né, na própria oração, na própria ordem, a gente vai descobrindo outros valores, como, por exemplo, um que é fundamental para São Francisco de Assis, que é a fraternidade. Porque a fraternidade ela é sempre um desafio, né? Você ser irmão de alguém é uma decisão que você toma a cada momento diante da pessoa. Então isso a gente vê o tanto que é desafio, tanto que isso é riqueza, que precisa sim, né, de um espírito de oração, de um espírito no Evangelho para a gente não se perder dentro dessa proposta, de viver de fato como irmão. Então isso para mim me encanta muito, sobretudo agora em tempo de Papa Francisco, né? Meu Deus. Uma igreja sinodal, uma igreja próxima. Uhum. Não é à toa que os dois se chamam Francisco, não é? Pois é. É um modo próximo, fraterno de viver. E um momento em que a gente vive também, né? Em todas em todos os ramos, né? Principalmente na política, né? Ter essa fraternidade de Francisco é um desafio mesmo. De fato, quando o senhor coloca a questão da política, a gente estende política, ecologia. Se a gente não aprender, por exemplo, a ter uma postura de irmão, de irmã, diante de todo o ecossistema, nós vamos perder esse universo, né? Nós vamos adoecer e morrer com a casa comum. Então tem que mudar a nossa posição de fato, nosso modo de ser tem que ser de irmãos e irmãs, porque já está se tornando insustentável uma atitude diferente dessa atitude fraterna. Exato. Frei, estou vendo aqui também que o senhor é membro da Academia Marial lá de Aparecida, não é? Isso. E o senhor é assessor. Eu tenho, com a graça de Deus, e de Maria também, né? Eu tenho participado das Semanas Mariológicas, inclusive nos 2 anos da pandemia eu estive presente em Aparecida. Eu gostaria também que o senhor rapidinho falasse sobre essa Academia Marial para os nossos ouvintes. A Academia Marial de Aparecida, ela tem como intenção divulgar a devoção à Virgem Maria, né, em primeiro lugar, mas também o estudo sobre a Virgem Maria, divulgar a Mariologia. Então ela existe há um bom tempo já ali no santuário, ligada diretamente ao santuário, e ela coordena essa parte. Então ali nós temos uma biblioteca fantástica sobre a Virgem Maria, e além disso eles promovem, né, anualmente o Congresso Mariológico Nacional, que é assim, o momento mais importante da Mariologia do Brasil é esse congresso, onde se reúnem professores, devotos, as associações marianas se encontram ali também. Então ali é de fato a casa da mãe e a casa da Mariologia Aparecida. E tem agora a Associação Brasileira de Mariologia, que já é um grupo novo de pesquisadores, né? A gente aqui já fala no âmbito da pesquisa mais avançada em Mariologia, que está se reunindo e se colocando a serviço do povo de Deus, da igreja aqui no Brasil e também na América Latina. Nosso grupo está crescendo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E se Deus quiser, em maio a gente se encontra por lá, viu, Frei? Mas olha, compromisso. Ô, Frei, e é lógico, eu estou vendo aqui que o senhor tem outros títulos ligados à Nossa Senhora, um deles é as 7 Alegrias de Maria. Mas vamos falar sobre a sombra do Altíssimo. Esse assunto, o senhor foi corajoso, hein, Frei, escrever sobre isso, hein? Como é que surgiu a ideia, Frei? Ele é um projeto de doutorado, né? Então, assim, todo projeto de doutorado a gente quase que descabela para descobrir um tema bacana, um tema novo e tudo mais. E aconteceu um congresso de Mariologia em Roma, na década de 80. E esse congresso, assim, eu estava lendo as atas, ele foi um divisor de águas, né? Dentro de todo um contexto, dentro de uma pergunta, que foi qual é o lugar do Espírito Santo dentro da teologia. Se não era necessário, provou-se que sim, rever o tratado sobre o Espírito Santo. Então, esse tratado do Espírito Santo ele foi revisto em diferentes áreas, inclusive na Mariologia. Então, o que eu fiz? Eu retomei aquele congresso e mostrei, né, dentro dessa proposta de tese, o tanto que ele continua sendo atual
e ele nos ajuda, inclusive, na pastoral, na percepção de igreja, na reflexão sobre o Espírito Santo nos dias de hoje. Então eu fiz uma volta na década de 80 para rever esse congresso, e depois, é claro, né, a gente volta nas Escrituras, nos Santos Padres, na liturgia, para fundamentar esse lugar da relação Maria e Espírito Santo. Quanto tempo o senhor demorou para elaborar o livro? Olha, o livro ele deve estar em faixa de uns 5, 6 anos mais ou menos, contando desde o projeto até o momento de agora. Perfeito. Foi lançado agora em junho, né? Isso, pela Paulus. Ô Frei, então vamos passar para os nossos ouvintes o que eles vão encontrar no livro A Sombra do Altíssimo. Eu começo, num primeiro momento, falando da questão bíblica. A teologia, ela nasce da Bíblia. Então, ela nascendo da Bíblia, a gente procura as relações, primeiro do Espírito Santo, as imagens do Espírito Santo no Antigo Testamento que podem ser aproximadas de Maria. E aí vamos até esse trecho bonito que eu estava escutando da música de vocês, que falei, poxa vida, de fato, foi muito bacana começar o programa com essa música, que é onde fala, né, que Maria está sob a sombra do Altíssimo, que é Lucas 1:35. Então ali é o coração da relação entre Maria e o Espírito Santo. Então a gente começa dali, Bíblia patrística, e vai todo fazendo um caminho. Os títulos, né, que falam de Maria e o Espírito Santo, por exemplo, São Francisco, ele usa a expressão esposa, Maria esposa do Espírito Santo. Então o que significa isso? Esse título foi acompanhando a gente, passa por Montfort, passa por outros grandes santos, teólogos, e hoje, né, os dias em que nós pensamos, né, uma igreja ligada sob o poder do Espírito Santo, Concílio Vaticano II, toda essa relação que a reflexão traz consigo. Muito bem. Essa relação o senhor conta no livro, na primeira parte do livro, é isso? Na primeira parte é Bíblia. Bíblia patrística, e eu trabalho um pouquinho os apócrifos. Né, os textos assim que são textos antigos, mas que não entram para o cânon oficial da igreja. Depois eu começo a falar um pouquinho dessa relação entre fé, as aproximações que eu chamo, que são todos os títulos de Maria ligado ao Espírito Santo. Por exemplo, a questão, como eu falei, da esposa do Espírito Santo. Temos outro, né? Por exemplo, Maria, a transparência do Divino Espírito, porque nós olhamos para Maria e vemos a obra do Espírito Santo. Ela é a obra-prima do Espírito Santo. No capítulo 3º, eu já vou colocar a questão mais... uma questão que é da concepção virginal de Jesus, que significa dizer que ele foi concebido no poder do Espírito Santo. No capítulo 4º, né, algumas consequências na relação igreja, e por fim eu termino explicando de fato. Então nós podemos falar de uma mariologia pneumatológica. O que significa isso? O que significa um acento dentro do tratado sobre a Virgem Maria, acentuar o Espírito Santo, trazer todas as pontuações desse método e dizer, olha, nós não podemos pensar a Virgem Maria separada do Espírito Santo. Ela está sob o poder do Espírito. Então o livro caminha dentro dessa perspectiva, desse esquema que eu apresentei. Então, se nós temos que ser a exemplo de Maria, sempre a exemplo de Maria, nós temos que viver a nossa fé, nós também temos que estar sempre sob o domínio do Espírito Santo, é isso? Sempre, sempre. Por exemplo, se a gente olha a dimensão dos sacramentos, a igreja está reunida, existe um presbítero, né, um ministro ordenado, nós temos pão, temos vinho, mas se a gente pensa a Eucaristia sem o Espírito Santo, a liturgia da palavra, por exemplo, é apenas uma proclamação, é apenas uma leitura, e nós não temos em nenhuma missa apenas uma leitura, nós temos uma proclamação no poder do Espírito. É Jesus mesmo que abre os textos das Escrituras e lê as Escrituras para nós. Isso acontece no poder do Espírito. Pão e vinho, né, que são eucaristizados, é no poder do Espírito Santo. Então, se a gente olha a Eucaristia, que é o ponto máximo da nossa fé, a expressão máxima da nossa religiosidade católica, e ela toda acontece no poder do Espírito Santo,
Isso é um sinal muito evidente que toda a nossa vida tem que ser conduzida, nós temos que deixar que o Espírito Santo conduza toda a nossa vida. Então, Maria, para nós, é esse exemplo de uma mulher que, desde a sua concepção imaculada, ela se manteve aberta à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que moveu toda a vida de Maria até a sua assunção e agora, na comunhão dos santos, na intercessão do céu, pelo mesmo Espírito Santo, ela continua conosco, ouvindo nossas orações, intercedendo por nós, caminhando com a igreja peregrina. É o Espírito que torna Maria viva no meio de nós, na comunhão dos santos, no seio da Santíssima Trindade. Nós não podemos nos ater somente na concepção de Jesus, então, não é isso? Não, não. A concepção de Jesus, de fato, é a maior manifestação do poder do Espírito Santo. Porque na concepção de Jesus nós temos um ser humano, alguém que é verdadeiramente homem, que nasce sem a participação masculina, né? Sem o agente masculino nessa concepção. Mas é uma verdadeira concepção, gravidez e parto. Então ali nós vemos de modo mais luminoso o poder do Espírito Santo, que é um poder de criação, poder de dar a vida, que é fazer com que o verbo de Deus, Deus mesmo, nasça, seja concebido e venha ao mundo no seio de uma virgem. Mas também a gente olha para a concepção, né, da Virgem Maria, que foi aquilo que nós chamamos, pelo dogma, pela fé, uma concepção imaculada. Ela foi concebida, sim, de seus pais, Joaquim e Ana, de modo natural, mas ali aconteceu, no momento da sua concepção, um esplendor da graça. Ela recebeu, enquanto um dom divino, a ausência do pecado original. O que significa isso? Ela nasce redimida. Ela já é concebida sem jamais ser escrava do pecado. Ela já nasce com o dom da redenção. Então, de fato, o Senhor está coberto de razão. A gente olha para o nascimento de Jesus, mas também a gente dá uma olhadinha mais longe na concepção, né, imaculada de Maria, ela que é dada ao mundo dessa forma. Frei Jonas, e quando a gente chega em Pentecostes, a gente lê na Bíblia, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos com Maria. Então o Espírito Santo não desceu a Maria, somente aos apóstolos, porque Maria já está, desde a concepção, ela já está no Espírito Santo, é isso? Olha, Lucas, né? Lucas é o mesmo autor do Evangelho e dos Atos. Então ele está narrando duas vindas do Espírito Santo. Uma vinda do Espírito Santo que faz com que o Verbo de Deus seja concebido no seio da Virgem Mãe, e uma vinda do Espírito Santo que faz com que o Verbo também seja concebido no seio da Igreja. Então aqui nós temos um paralelo da Virgem Maria, um paralelo da Igreja. Então, quando nós pensamos o Espírito Santo que vem sobre a Igreja, nós vamos em Atos 1,14. E é dito ali que estavam reunidos no cenáculo a mãe do Senhor, alguns familiares do Senhor, os apóstolos e outras pessoas. Então Maria, ela está no coração da Igreja, ela está no mistério da Igreja. Como a gente inclusive diz na Lumen Gentium, no mistério de Cristo, no mistério da Igreja. Então quando o Espírito Santo vem sobre Maria no cenáculo, de fato ela já é plena do Espírito Santo. Mas como ela está no grupo daqueles que recebem o Espírito Santo, então é na Igreja que é dado o Espírito Santo, e Maria está naquele grupo das pessoas que o recebem e anunciam, né, agora Jesus enquanto Igreja, que está nascendo ali no poder do Espírito Santo. Então ela recebe novamente o Espírito. Ela é plena do Espírito Santo. Então, de fato, ali ela também está recebendo aquele Espírito enquanto vida da Igreja, enquanto a força de Deus, fazendo com que aquelas pessoas escondidas ali com medo se tornem anunciadoras do Evangelho, anunciadoras da Boa Nova. Com certeza ela ajudou os apóstolos a entenderem a dinâmica do Espírito, não é? Nossa, e como? Porque ela é a pessoa que viveu essa intimidade com o Espírito Santo, né? E a intimidade com o Espírito e com o Filho. E como nós mortais de hoje podemos ter essa vivência do Espírito como os apóstolos tiveram? Olha, excelente pergunta. Porque quando traz o modelo apostólico, a gente olha para o quadro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro que eram pessoas reunidas.
hoje existe um valor que a gente sempre precisa estar dizendo, que é o valor da comunidade reunida. Comunidade reunida em oração, comunidade reunida em processo de criação de consensos. Então, viver sob o Espírito Santo é viver em comunidade. A fé cristã é uma fé para ser vivida em comunidade. É claro, existe o aspecto pessoal da adesão, da conversão, da ética, mas esse aspecto de você estar numa comunidade é fundamental dentro da fé cristã. Então, receber o Espírito Santo significa estar numa igreja, estar de fato numa comunidade que busca consenso. Depois, a questão da própria abertura. Nós precisamos de humildade, de dizer que nós, por nós mesmos, sequer sabemos rezar. Então, nós precisamos dessa humildade que dá espaço àquele que é Deus, que é a terceira pessoa divina, de atuar em nós, de deixar com que Ele, pelo processo de oração, pelo processo de amor, pela escuta da comunidade, que Ele atue em todos nós. E aqui, quando fala da questão da escuta, tem um elemento que é extremamente importante, que é saber ouvir. Saber ouvir a igreja, saber ouvir os pobres, né, que o Espírito Santo fala a todos nós por meio dos pobres, das pessoas sofredoras, Ele está falando conosco. Saber ouvir o Espírito Santo pela vida e deixar que essa escuta, que é Ele mesmo que ilumina, nos vai mostrando o caminho de viver uma intimidade com Deus. Então eu creio firmemente, né, que nesse processo de abertura ao Espírito Santo passa pela via da comunidade, pela via da interioridade e do lugar nosso que faz essa opção pelos pobres. Frei Jonas, então nós poderíamos dizer que no caso de Tomé, quando Jesus apareceu a primeira vez para os apóstolos, Tomé não estava. Na segunda vez, ele estava. Isso podemos dizer que, como o senhor disse, que a fé tem que ser vivida em comunidade. Tomé, fora da igreja, ele não vê Jesus. Dentro da igreja, ele comunga com Jesus. Podemos dizer isso? Olha, eu sou fã dessa tua interpretação que você acabou de fazer, porque, de fato, eu entendo isso, e eu até lembro do padre que me batizou, porque ele sempre, quando tomava esse evangelho, ele usava o exemplo das brasas. As brasas, enquanto estão reunidas e acesas, elas permanecem incandescentes, né? Ali no fogo, no calor. Mas se você vai lá e tira um carvão, uma brasa ali do meio das outras, esfria. Então Tomé é a imagem do fiel que estava longe da comunidade, ele era incapaz de se incendiar pela fé da ressurreição. Mas quando ele está reunido em comunidade, experimentando a fé da comunidade, a fé pessoal, a fé da comunidade, ali sim ele vê o ressuscitado e nos dá uma das mais importantes, uma das mais altas proclamações cristológicas, que é quando ele diz meu Senhor e meu Deus, que é uma das expressões mais claras que nós temos nos evangelhos sobre a divindade de Jesus. Mas ele só consegue fazer isso dentro da comunidade que está sob o poder do Espírito Santo. Que é interessante, né, Frei, que quando falam para ele que nós vimos o Senhor nos apareceu, ele fala, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Ele diz isso. Só que quando ele está presente, Jesus se apresenta, ele não precisa tocar. Isso aí é fundamental. Porque as pessoas até assustam quando falam isso. Não, mas ele botou o dedo, mas nós não temos essa afirmação. Não. O Evangelho não existe. E eu também acho que ele jamais faria uma coisa dessa, porque ele estava dentro de uma comunidade. Ele estava dentro de uma expressão de fé. E aqui, João, também ele é muito sutil, porque dentro desse contexto, ele também está dizendo a todos nós, numa leitura mais profunda do Evangelho, que a igreja é o corpo de Cristo. Então ele está no corpo de Cristo, que professa a fé na ressurreição. Essa dimensão da fé é muito importante para João, né? Quem crer terá a vida eterna. Então ele está experimentando, naquela visão do ressuscitado, na comunidade, essa vida eterna, essa força do Senhor Jesus na vida dele. O senhor tem alguma preferência para o evangelista ou todos têm a sua importância? Todos têm a sua importância. Mas a gente acaba tendo um chamego, não é, com o Evangelho de João, porque é um evangelho que cai nas festas e solenidades, não é? Então a gente tem
esse carinho e algumas imagens, né, que vão recordando episódios da vida da gente, como essa homilia de um padre, acabam guardando no coração da gente com mais força, não é? É o apóstolo do amor também, né, padre? Frei? É, ele é o discípulo amado, a imagem da igreja também. Frei, nós fugimos do livro, hein? Pois é, ué. Fugindo, mas falar de Deus, nossa, como é gostoso, hein? Nossa, mãe do céu. Vamos lá, voltando sobre o livro. Nós encontramos o livro nas lojas da Paulus, aqui em Campinas fica na Rua Barão de Jaguara, e também pode comprar através do site, né, Frei? Isso, existe a possibilidade das lojas online, só procurar lá o site da Paulus e adquirir o seu. É um instrumento interessante, sabe, meu irmão, para pastoral, para os grupos, não é, ligados à Virgem Maria, o Terço dos Homens, a Legião de Maria. É uma contribuição interessante que vale a pena, sim, ser lida, para a gente viver melhor o amor à Mãe de Deus. Serve para todos aqueles que estão engajados nas diversas pastorais da nossa igreja e também, né, para aqueles que não acreditam muito em Nossa Senhora, né? Seria interessante ler esse livro, hein? Eu acredito sim, porque quando nós pensamos a partir do Concílio Vaticano II, a Mariologia, o lugar onde nós vamos agora é primeiramente os Evangelhos. E se a gente lê, né, numa leitura atenta aos Evangelhos, a gente encontra aquilo que eu uso, uma expressão ali logo no título, que é uma relação singular. Ninguém viveu tamanha intensidade uma relação com o Espírito Santo do que Maria. Isso não é uma invenção do catolicismo, isso é algo que está nas Escrituras. Para todos os que lerem os textos com atenção, vão ver que existe toda uma singularidade. Ela viveu de um modo totalmente especial a relação com o Espírito Santo. Todos nós somos chamados a viver em profundidade essa relação, mas o lugar, o jeito, a própria questão da maternidade de Maria nos mostra que ela viveu isso de modo muito especial, de modo muito singular. Isso mesmo, meu querido Frei Jonas. Como eu disse no início, eu também sou muito fã de Nossa Senhora, não tem como não ser. Tanto que a gente faz aí umas peregrinações, que a gente fala de loucura mariana, Frei. A gente sai aqui da nossa catedral e caminha durante 7 dias, 280 quilômetros até Aparecida, né? Então a gente tem essa loucura mariana. Mas é boa. E como é bom ser louco por Nossa Senhora, né? Quem não gosta de estar no colo da mãe? Ser Maria, ou viver como Maria, ou viver em Maria, porque muitas pessoas, Frei, pensam que Nossa Senhora, ela concebeu a Jesus e ficou de boa. Não foi bem assim. Ela viveu a comunidade integralmente, não é isso? Ela estava presente em todos os momentos de Jesus, ela estava presente, ela estava no início, no fim, ela participava da comunidade dos apóstolos, ela acompanhava. Eu quero crer, inclusive, Frei, não sei se o senhor tem essa visão, que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com ela, porque ela mandou chamar um por um, porque quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. E ela que reuniu, foi falar, vai buscar João, vai buscar Pedro, vai buscar Mateus, vai buscar Tomé, e para trazer todo mundo para voltar para Jesus. Eu tenho essa visão de Maria no cenáculo. Essa visão ela é extremamente interessante, porque ela fala-nos de Maria como uma mulher corajosa. E essa característica que o senhor traz, essa compreensão da Virgem Maria no cenáculo, de fato é uma compreensão que atravessa toda a vida da Mãe de Deus. Porque, como muito bem você disse, a Mãe do Senhor, ela não viveu numa bolha de proteção. Ela viveu numa cidade que chamava Nazaré. Nazaré era uma cidade assim de tamanha pobreza, de tamanha insignificância, que sequer existia no mapa. Então, quando a gente pensa Nazaré, quando a gente canta com aquela música do Padre Zezinho, né, Maria de Nazaré, nós estamos falando que ela vem de um lugar que ela é de muita pobreza. Então, isso implica tudo aquilo que é próprio da vida dos pobres. Ela vem de um universo de pessoas trabalhadoras. Ela vem de um universo de pessoas que sabem o que é o aperto, o que é o apuro da vida. Ela vem desse lugar, ela expressa toda a história dessas pessoas.
Então ela não viveu numa redoma de vidro, né? Numa bolha de proteção. Ela viveu a vida das pessoas simples, ela viveu a vida dos trabalhadores com seu esposo José, que era um homem trabalhador. E olha que ela, muito novinha, recebe, né, o anúncio do anjo que ela seria mãe do Verbo encarnado, mãe do Messias, numa concepção virginal. Ela não vai consultar José, ela não vai consultar o pai dela, ela não vai consultar o sacerdote do templo. Ela toma aquela decisão sozinha, como uma adolescente para os dias de hoje, diante do anjo. Então nós encontramos ali uma pessoa que tem uma fibra, uma pessoa que tem uma coragem muito grande. Desde o início. Ela é mãe, e olha que, como foi bem dito, não é? Ela de mãe, ela se coloca discípula. Então nós temos aqui um traço de personalidade da Virgem Maria extremamente marcante, que é a coragem. Ela não se deixou vencer por qualquer obstáculo, mantendo-se fiel ao seu filho, ao projeto de Deus. É uma pessoa de fibra, uma pessoa de coragem. Na visão do senhor, ela se torna discípula em qual momento de Jesus? Na boda de Canaã ou no batismo? É uma excelente pergunta, porque se a gente pensa qual momento específico, o Evangelho não nos dá. Mas se a gente em Lucas retrocede um pouquinho e vê que Maria, diante dos fatos do nascimento de Jesus, e é claro, isso retrocede a própria concepção, ela ficava meditando aquilo, guardando aquilo tudo no coração, porque de fato ali já existia um processo que ela precisou compreender que não se tratava de uma maternidade como as outras, que ela era mãe de alguém que trazia algo completamente novo, que era o próprio Deus, que é claro, ela foi descobrindo isso com toda a vida, que é Deus mesmo que estava entrando na história, que é o Verbo divino que se fez carne no ventre dela. Então tem todo um processo em que ela vai compreendendo a grandeza, a novidade do seu filho, ela entra em choque. Nós temos alguns textos, né, os sinóticos nos trazem isso, que ela foi com os outros familiares preocupada com Jesus, ela está num impulso materno. Jesus está falando coisas, pregando coisas, vivendo de um modo que era completamente diferente das outras, inclusive muito perigoso. Então o instinto materno move ela. Mas Jesus vai falar, não, quem são meus pais, quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ali tem como que um clique, né? Um processo de compreensão, mas ali é um momento em que ela é colocada a compreender a singularidade do seu filho. É um outro processo, é uma família escatológica, né? A família do reino de Deus que Jesus começa. E ela se coloca nesse caminho. Muito bem, meu querido. Já são 4 horas da tarde. Passou rápido o nosso bate-papo, Frei? Verdade. De tão bom que tá, ué. Pois bem, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para os nossos ouvintes, para nós aqui da rádio, para todos os nossos ouvintes, a sua bênção. E obrigado aí por o senhor disponibilizar o tempo do senhor para conversar conosco, viu? Foi um prazer, meu irmão. Um prazer, estendo meu abraço a todos os nossos ouvintes. A sua bênção, então? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. A todos os nossos ouvintes, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, chegue em suas casas, em seus corações, com amor, com paz, com bem. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe muito o senhor e com certeza, se Deus assim permitir, em maio a gente se encontra na Semana Mariológica. Estamos juntos. Deus abençoe Obrigado. o senhor. Amém, Tchau, querido. tchau. Amém. Breve intervalo, voltaremos na sequência.